Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Eu deixo aí na tela o portal para você acompanhar a nossa programação pela internet, no www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você interagir com a gente e dar a sua opinião. É muito importante saber o que você tem achado aí da nossa programação e dessa entrevista que nós vamos dar início agora. Nós estamos aqui com a Marília Guimarães, que pertence a uma rede de intelectuais já antiga, certo? Que luta pela humanidade. Ela vai falar com detalhes sobre isso. Marília, dia 13 de agosto de 2019, Fidel Castro faria 93 anos. Como você caracterizaria, num resumo breve, a importância do Fidel para a humanidade? O Fidel representou para o século passado e o início desse século e os séculos vindouros um dos detalhes mais importantes que é necessário, fundamental para o ser humano, que foi a solidariedade. Fidel foi a primeira pessoa a trabalhar de fato este sentimento de solidariedade, desde levar o povo cubano a assimilar o que era solidariedade, a abrir um leque no mundo inteiro, e o mundo inteiro começou a descobrir que um país poderia ajudar o outro em diversas situações, na ciência, na tecnologia, na medicina, na saúde, na criação de crianças e no atendimento das crianças de Chernobyl. Então, Fidel era o motor, foi o motor que alavancou todo um movimento de sentimento, de amor e de ternura e de carinho e de gratidão para toda a humanidade. Daí a grande importância desse líder. Marília, você analisaria, porque essa ideia sobre o Fidel, né, da solidariedade, do amor, do carinho, do tratamento das pessoas e tal, se choca com a opinião de vários segmentos da luta política que ocorreram, que são contra o socialismo, contra o comunismo, contra o trabalho de Cuba. Você acha que foi exatamente esse aspecto que você caracteriza principal dele, que deixa esses setores tão desesperados, porque ele trazer uma coisa que eles não têm, esses críticos não têm dentro de si, possa torná-lo na defensiva perante a grande figura que foi Fidel? Eu acredito que sim, Moisés, porque, de um modo geral, e é muito intrínseco do homem, o egoísmo. E o Fidel tocou exatamente neste ponto, que é aquilo, isto é meu, isto me pertence, você apenas está do meu lado, você não vai me dar a mão. O homem tem dentro de si esse egoísmo lá dentro, plantado. Muitos afloram com uma velocidade absurda. Outros deixam adormecida. E o Fidel tocou exatamente isso, fez dizer para você assim, você pode ajudar você pode dar uma aula voluntária, você pode ir ao campo ajudar um camponês, você é médico, ou você é engenheiro, ou você é físico nuclear, mas você sim pode ajudar o rapaz do balcão. Eu não preciso falar para o homem que não sabe, para o intelectual. Eu tenho que falar para aquele que não entende. Ele fez uma inversão de valores, ele mexeu exatamente aonde o homem tem medo de mostrar a sua cara. E aí ele se tornou tão grande. E ele tornou tão grande. Por que ele tornou tão grande? Exatamente por isso, porque ele foi lá dentro. Quando, na ECO 92, Fidel disseram para ele que ele teria que fazer um discurso de 10 minutos.
mais ou menos uma situação quase que impossível para o Fidel falar 7, 8 horas. E 7, 8 horas completamente concatenadas, que era impressionante como ele lá sem atrás... Sem repetição, né? É um negócio... Ele ia lá atrás e aí quando você via, ele pegava aquela palavra, pegava uma palavra há 3 horas atrás, porque é bem interessante, né? Pegava uma palavra há 3 horas atrás e trazia aquela palavra naquele momento. Ele, 10 minutos. Em 10 minutos, o Fidel fez o discurso mais espetacular da história. Porque em 10 minutos ele disse, ou nós cuidamos da humanidade, ou nós cuidamos do meio ambiente, ou estaremos exterminados. Disse tudo. É o problema exatamente que nós temos hoje. O que nós temos hoje? Ódio, nós não temos amor, nós não cuidamos do homem, a gente não ouviu o que ele falou, a gente não cuidou do homem, a gente deixou destruir grande parte da Amazônia, muitas partes do mundo, em 10 minutos. Ele deu aquele recado. Marília, antes da gente prosseguir aí na obra do Fidel, eu queria que você falasse um pouco, eu te apresentei aqui como de uma rede de intelectuais, mas eu sei que o nome é bem longo, então você agora falando aqui, você pode dizer que rede foi essa? Parece que eu soube que o Fidel participou inclusive de sua criação. Então, eu queria que você falasse dessa rede, o que ela faz, o que ela está fazendo, e também dar uma primeira introdução de qual a relação que você teve com o Fidel? Você teve diretamente relação com o Fidel? Primeiro falo da rede, depois da relação. Em 2003, uma noite, nós estávamos conversando exatamente sobre a humanidade. Nós? Fidel, eu, uma professora de filosofia da Universidade de Havana e o ministro da Cultura. Sim. E um outro companheiro, Miguel Barnet, que é um escritor que entende muito de candomblé, entende muito jorubas, maravilha o Barnet. Estávamos falando sobre a humanidade, exatamente este problema do homem não conseguir se entregar. Né? Esse se entregar é difícil para muita gente. E como é que nós poderíamos aflorar dentro do homem? E Fidel disse, por que então não criamos uma rede de intelectuais e artistas? Porque o artista, ele sim está onde o povo está, sempre, não? E o intelectual, ele tem uma outra forma de se relacionar com o homem, com a sociedade. Mas, de qualquer maneira, ele é muito respeitado e seguido. Até as pessoas menos capacitadas, elas, quando um intelectual fala, eles escutam com cautela, guarda o que a pessoa falou, põe em prática. E o artista, nem falar. Temos, por exemplo, Chico, Caetano, Dalvo de Oliveira, Pixinguinha, todos esses estão dentro dos nossos corações e em cada país tem o seu artista, tem o seu intelectual. Decidimos, o Fidel disse, por que não criarmos um comitê? Primeiro seria um comitê. Nesse dia nasce a rede de intelectuais. Por quê? Por que rede? Porque logo apareceram as redes sociais e os outros países, os intelectuais dos outros países se interessaram para entrar dentro deste comitê. Decidimos que cada país criaria um nó da rede. Por isso ela chama rede. Sim. Só que é uma rede internacional, está em 100 e poucos países, 102 países, e formada por intelectuais. Esses intelectuais são escritores, poetas, economistas, etc. Artistas, no Brasil, por exemplo, no Brasil nós temos uma
um volume enorme de artistas dentro da rede de intelectuais, jornalistas, poetas. Só que o Brasil tinha aliás, né? O Brasil tem um diferencial muito grande dos outros países. É que nós temos o maior movimento social do mundo. E eu proponho em uma das reuniões da rede de intelectuais, que antes éramos intelectuais e artistas. Mas eu coloco nessa reunião, eu disse, comandante, vamos colocar os movimentos sociais, porque nós temos o MST, e o MST é forte. Ele reflete um país, ele reflete o nosso país. Houve uns ou outros dizendo, não, mas movimentos sociais, misturaram de gente, tudo dá certo. Nós temos que estar juntos. E o Fidel achou ótima ideia, por isso esse nome tão gigante ficou Rede Internacional de Intelectuais, Artistas e Movimentos Sociais em Defesa da Humanidade. E cada país tem o seu capítulo. Capítulo Brasil. O Capítulo Brasil, nós fundamos em 2005, nós já temos bastante anos. 14 anos. 14 anos. E o presidente porque o Brasil, a rede no Brasil tem uma característica diferente, porque nós criamos uma pessoa jurídica. Sim. Porque naquele momento deveria ser assim. O Niemeyer ficou de presidente. Hoje ele é presidente pós-morte de honra. Em memória. O vice-presidente é o Fernando Moraes. E o vice, tem 2 vice-presidentes, o outro é o Beto Almeida, que você conhece, o jornalista. E temos muitos, Cláudio, Mano Melo, Rubens Jardim, Aloysio Palmar no Sul, no Nordeste um monte de gente. Bom, não vou... Isso, não dá para... Muita gente. A gente teria que fazer vários programas. Ter vários programas para falar da rede. E a função principal da rede é exatamente denunciar, encontrar soluções para que a gente possa fazer chegar. Por exemplo, o momento atual que nós vivemos nesse momento, a rede está trabalhando loucamente sobre esse momento atual que está acontecendo no Brasil. Este momento que está acontecendo no Brasil, nesse exato momento, retirar o presidente Lula de Curitiba e levar para uma prisão sem comum, cela especial. Sem cela especial, sem as garantias que ele tem. Ele corre risco de vida para ir para uma prisão dessa. Neste momento, o mundo inteiro, é muito interessante, a rede tem uma função, papel, uma dinâmica. Todo mundo já está sabendo. Todo mundo falando para o outro, e todo mundo se levantando em todos os países do mundo. É bem interessante o trabalho dessa rede. E essa ideia quem teve foi o comandante. Ele era brilhante nas ideias. Ele, de repente, eu costumava brincar com ele e dizer assim, você sonha e a gente sai correndo. Agora, Marília, que história é essa que você foi conhecer o Fidel? Como é que é? Você não esteve em Serra Maestra, eu acho. Não. Certo? Então, e como é que você esteve com o Fidel e criou esse laço tão lindo, forte? Esse laço super lindo que eu amo tanto. Eu fui guerrilheira, Moisés, na década de 60. Como todo bom jovem, todo bom estudante. Fui para a guerrilha, fui presa, fui para a clandestinidade, fui obrigada a sair do país porque não só era procurada, como eu tinha 2 filhos pequenininhos de 1 e 2 anos e corria o risco de vida de fato. Tínhamos companheiros que estavam sendo torturados por causa dos meus filhos. Eles diziam que tinham prendido as crianças, que Marcelo e Eduardo estavam presos, colocavam fitas com crianças chorando e dizia que era Marcelo ou Eduardo. Chegamos a uma situação tão limite que fui obrigada, depois de 1 ano, eu fui obrigada de fato a sair do Brasil.
e sequestrei um avião para Cuba. Hoje, quando se fala em sequestro, as pessoas, sequestro, mas qual mãe não sequestraria um avião para não deixar matar seus filhos? Eu faço essa pergunta a qualquer mãe do mundo, ou a qualquer pai do mundo. O que você não faria pelo seu filho? Inclusive tem um filme muito conhecido com o Denzel Washington, não sei se você lembra e tal, que é um negócio de para operar o filho, que ele não queria operar e tal, e ele faz miséria. Ele faz miséria. Ele faz miséria porque ele tinha que defender o filho. Mesmo depois se encontrou outra solução, não me lembro. Mas é isso que você está querendo destacar. Exatamente. O que é que você não é capaz de fazer numa situação limite para salvar o seu filho? Só a pessoa estando na situação para poder saber. E eu fui para Cuba. Eu chego em Cuba, passo 10 anos em Cuba e durante esses 10 anos eu fiquei totalmente integrada à Revolução Cubana, totalmente mesmo. Os meus companheiros, a maioria deles, quase 90%, decidiu ir embora para a Europa. Na minha cabeça não funcionava bem essa história, porque se eu estava disposta a morrer aqui pelo povo brasileiro, o que é que eu ia fazer em Paris? Eu tinha que ajudar aquela revolução que estava florescendo, que necessitava de mim, mesmo que fosse um pouquinho. É claro. E um dia eu conheço o comandante no elevador. Quando você fala assim, conhecer o chefe de uma nação num elevador, parece assim, totalmente kafkiano. Ninguém acredita, é totalmente louco. Mas com a história de sequestro do avião, eu tive um problema na tireoides, por causa do estresse. Bom, pode imaginar o estresse, claro. Loucura total. Sem dúvida. E eu vou ao hospital para fazer acompanhamento, estou com o meu médico, quando ouço uma voz atrás dizer assim, pode entrar. Achei uma voz muito conhecida, mas inimaginável para mim. E entro no elevador. Quando eu entrei no elevador, eu dou de cara com aquele cara. Quando eu olhei, aí, perdi a voz, perdi tudo, me deu taquicardia. Assim você sentia quando viu o Fidel a primeira vez, porque a figura dele era tão forte, que é inevitável que você ficasse sem graça. O mínimo que você ficava era sem graça, sem fala. Muito para ser comandante. Até que depois, como ele era muito engraçado, ele te quebrava o gelo rápido. Aí ele pergunta ao médico e diz assim, o que ela tem? Porque ou muda, né? Não pensa que eu estava falando, muda. Aí o Matheus disse, ela está com problema no tireoides, mas ela não é a menina do avião? Olha só, hein? Ela não é a menina do avião? Aí o Matheus disse assim, sim, ela é a menina do avião. Muito, a muchacha do avião. Aí ele me pergunta, me abraça, passa a mão na minha cabeça e pergunta, por que você pinta o cabelo? Olha que loucura. Olha que homem maravilhoso, espetacular. Por que você pinta o cabelo? Eu, desde 25 anos, que eu tenho o cabelo branco. Não como hoje. Hoje ele está totalmente branco. Não, agora ele está empretecendo, não sei por que está ficando preto de novo. Mas eu tinha o cabelo 90% branco. E ele achou que eu tinha pintado, porque com 24 anos de cabelo branco era totalmente estranho. A única palavra que eu disse, não pinto ele pelo, comandante. Foi a única coisa. Ele disse para o Matheus, já tínhamos que descer, não, o elevador já estava chegado no nosso andar, e tínhamos que sair, ele disse, cuida lá, porque os brasileiros valem ouro moído. Ele brincou. E naquele dia não teve ninguém que me tocasse. Eu dizia, não me toquem, porque o Fidel me abraçou, não me toquem. E aí ficamos amigos e alguns anos mais tarde tivemos um encontro com ele depois da enfermidade, daquela enfermidade que ele teve, ele já estava curado.
E nós combinamos um encontro de intelectuais, artistas, que sei eu, e combinamos, eu pedi, por favor, que ninguém falasse em guerra. Eu digo, gente, vamos falar coisas leves, vamos conversar outros assuntos, porque ele acaba de sair de meses e meses dentro de um hospital. Mas é difícil você conseguir controlar as pessoas, né? Não teve jeito. A primeira coisa, o Ramonet pediu a palavra e disse, porque as redes sociais, e e começou a falar das redes sociais, os problemas das redes sociais que podem trazer. Eu digo, ai. Aí fala a Estela Caloni, que é uma grande intelectual, eu adoro a Estela. A Estela não resistiu, fala rápido a guerra do Irã. Eu digo, ai meu Deus, o que eu faço? O que eu faço para quebrar o gelo dessa gente? Eles vão falar em guerra, não pode falar em guerra. Então eu pedi a palavra rápido. Aí virei para ele, inclusive está no YouTube, um pedacinho da entrevista. Aí eu viro para eles assim, mas como você está lindo, comandante? Todo colorido? Aí ele disse, o que é colorido? Porque eu misturava portunhol, falando portunhol. Claro. E o que é colorido? Aí o ministro da Cultura disse, está rosado. E começamos a conversar, e eu perguntei quantos quilos ele tinha aumentado. Eu disse, quantos quilos você engordou? Ele disse, o Niemeyer quer saber quantos, porque de fato o Niemeyer Marília pergunta quantos que ele engordou. Porque na cabeça das pessoas funciona assim, você está doente... Você perde quilo. Perde quilo. Se você está melhorando, mais gordinho, então a cabeça do Niemeyer funcionava também igual. Aí o Niemeyer manda eu perguntar, o Niemeyer disse, pergunta quanto ele engordou, não deixa eu perguntar. Aí eu perguntei, quanto você engordou, comandante? Aí ele disse, não sei, não tenho ideia. E quebrou totalmente o gelo. Da guerra foi para a questão humana da pessoa. Humana, aí começamos a falar das redes sociais e eu disse, olha, eu nasci em guerra, você nasceu em guerra. Eu falando com ele, você nasceu em guerra, o outro também nasceu em guerra. Eu não conheço uma pessoa que tenha nascido num mundo de paz. Eu não conheço. E o que a gente usa? A gente usa as próprias armas do inimigo. A gente é obrigado a usar as armas do inimigo. A rede social pode ser uma grande arma para usar em nome da humanidade. Mas nós temos que usar essa arma para lutar contra eles. Não tem outra solução. Nós é que temos que ser inteligentes para fazer isso. E disse para ele, você sabia que a primeira rede social quem inventou foi você? Aí ele disse, como eu? Agora vamos dizer também que eu sou culpado da rede social. Eu digo não, porque ao criar na Serra Maestra, na época da Revolução Cubana, na Serra Maestra, o Che cria a Rádio Rebelde. E a Rádio Rebelde era uma rádio que ia passando a informação de povoados em povoados e todo mundo ficava sabendo. Aderindo e tal. Marília, nós, conversar com você, eu tenho que marcar novamente para a gente prosseguir essa conversa. Não, eu quero que você, nós temos ainda mais uns 3 minutos, eu queria que você, aí, com esse resumo que você fez lá no início, porque o Fidel e Cuba, né, que é meio sinônimo aí em todo o processo, agora está havendo várias outras mudanças em Cuba, mas a importância de várias... Você falou da solidariedade, você falou de a importância da intervenção nessa questão da ciência, da medicina e diversos... Então, quer dizer, destaca algumas questões que você acha importante na trajetória do Fidel. Só dá uma penteada aí em alguns pontos para a gente encerrar a nossa entrevista. Dentro de toda a consolidação da Revolução Cubana, você sabe que a Cuba vive um bloqueio enorme, cruel, desumano, que de fato aquele bloqueio existe, não é marketing. Sim. É um bloqueio. O que foi feito em Cuba? O que é que ninguém pode bloquear?
os nossos neurônios. A não ser que nos pegue a força e faça lobotomia, mas Sim. não vai ser o caso. Cuba investiu na tecnologia do conhecimento, formando médicos para que pudessem atender o mundo inteiro, na biotecnologia. Cuba tem vacinas que curam câncer do pulmão, remédios para diabetes, coração. Em Cuba não existe criança na rua. Aquela frase maravilhosa, que eu acho até que eu devo terminar com essa frase, que o Fidel disse: no mundo inteiro, ele falou na ONU, no mundo inteiro, neste momento, existem milhares de crianças dormindo na rua. Nenhuma delas é cubana. Esta é a realidade. De fato, neste momento, não existe em Cuba uma criança, como ainda é cedo, fora da escola, sem sapato, sem comida. Não é possível, a não ser os egoístas, a não ser aqueles que não conseguiram ser tocados pelo amor, para dizer que um homem que dedicou toda a sua vida ao seu povo e à humanidade possa ser de leve chamado de ditador. O mínimo que o Fidel é o maior companheiro que eu já conheci na minha vida. Muito bem. Marília, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Comunitária. Ficou ótimo. Nós queríamos agradecer aqui a Marília, que é de uma rede de intelectuais criada, inclusive, por Fidel, ela contou aqui a história, que veio aqui registrar, aqui no dia 13 de agosto de 2019, Fidel faria 93 anos e ela destacou o que representou essa figura para a humanidade. Eu queria também agradecer a você a paciência e a audiência aqui de mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania da TV Comunitária do Rio. Deixamos aí o nosso site www.tvcomunitariatudojunto.rio para você acessar a nossa programação quando estiver na frente do seu televisor em casa. O telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Dê a sua opinião sobre a Marília, sobre essa discussão que nós tivemos hoje aqui. Até um próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.